Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um dia de trabalho, mais um episódio aqui no ar, né, Vitão? Mais um, né, velho? Antes de a gente falar do nosso convidado aqui, que mais uma vez é um convidado que a gente queria muito chamar. Fazia tempo que a gente tava tentando né? chamar ele aí. E agora deu certo, ele tem muita história pra contar, a vida dele é muito interessante, então a gente vai trocar um pouquinho de ideia com ele hoje, vocês sabem quem que é, né? Mas antes de a gente conversar um pouquinho com o convidado, vamos falar dos nossos patrocinadores dos... Novos patrocinadores aqui do podcast. como Como vocês vocês estão estão vendo vendo aqui, passando na tela, além do Cris Andrade, entrou mais dois patrocinadores que vamos falar um pouco mais a fundo sobre eles. Mas primeiro, né, João, vamos falar do nosso amigo Cris Andrade, queridinho aí, Cris dos nosso- Hobbies. Se você pensa em remunerar o seu hobby, né? Pensa em ganhar dinheiro com aquilo que tu ama, todo mundo ama alguma coisa, né? Ama fazer certeza. alguma coisa. Ama pescaria, gravar que nem eu gravar um vídeo, por exemplo. Tem a válvula de escape, né, que é aquele hobby, literalmente. Você pode estar ganhando dinheiro com aquilo e depois também futuramente até ser sua renda principal, que foi o meu caso, por exemplo. Um exemplo bom de falar isso, que o próprio podcast também, né? Um exemplo disso era um hobby que a gente queria, a gente tá Que era remunerando. network, conversar com mais empresários, e hoje em dia a gente tá conseguindo remunerar já esse hobby aí. Que nem eu converso com o Vitor, conhecimento é a chave de tudo. Então, Com se você certeza. quer ter conhecimento para ter liberdade, né? Segue o Cris Andrade aí, a gente vai deixar o arroba aqui embaixo na descrição. E é isso, segue o Cris Andrade. Agora vamos falar, deu time certinho, quer ver? Ó? Agora vou enrolar um pouquinho, vou enrolar um pouquinho, 1, 2, 3. Vamos falar do nosso. Vamos falar do Armazém Três Léguas, o né? nosso novo patrocinador, Três Léguas, é daqui de São Luís, pra quem não conhece. Fica localizado ali na frente do supermercado, ali perto do Mercadão, bem localizado ali no centro. O Três Léguas, ela tem uma ideia muito legal, que nem eu disse pro Vitor também. A gente tem patrocinadores que a gente acredita. A gente não vai divulgar aqui pra vocês coisas que a gente acha balela. relevante. Exatamente. Enfim. O Três Léguas se encaixa muito bem nisso, porque a proposta, né, do Três Léguas é muito mais que só um comércio, muito mais que só vender produto. É muito além disso, tá ligado? Ele traz uma cultura, uma bagagem muito grande por eles, né? Eles Então, se você... fortalecem muito, né, o mercado aqui da região, com produtores, né, daqui da região, produtos premiados, artesanatos, né, também. Ele ajuda os próprios artesãos, né, que às vezes não tem tanta valorização assim. E São Luís, como é um meio muito turístico, muito cultural, às vezes peca em ter um lugar como esse. Então, se você tá vindo pra São Luís, ou você é de São Luís e não conhece o Três Léguas, eu vou deixar o arroba aqui também, pra você comprar aquele produto pra fortalecer a economia local também, que é muito interessante. Um negócio legal pra ressaltar também, que eles têm produtos que só tem em mais um lugar no mundo, tá ligado? Ele tem, tipo, literalmente, além de ser premiado, tem produtos exclusivos que só vai encontrar no Três Léguas. Então segue aí o Três Léguas pra você descobrir, tá? Agora vamos falar de quem? De quem? Intercom. Nosso novo patrocinador aí. Que nem nós tava conversando aqui em off, sem internet não funciona quase nada hoje em dia, né? Nada. Principalmente o nosso projeto. Nosso podcast. Né? Então Além- a parceria com a Intercom é muito importante pra gente. Por conta de a gente precisar de uma internet rápida, né? Que não oscila, que não caia, que tem uma ótima velocidade. Tem Então, pacotes até de 500, até de 500 megas. 500 megas. Então, se você quiser ter uma internet mais rápida para diversão, ou você trabalha principalmente, né? Você não quer uma internet que fique caindo no meio da sua reunião, né? Já pensou, Ou- você tá numa reunião importante, do nada a sua câmera lá cai porque você Ou tá pro sem seu internet. filho, por exemplo, que tá jogando aquele Free Firezinho lá legal, aquele COD, e cai a internet e aí vem chorando no teu ouvido. Já não é pensou legal, isso? não é Se você legal. não quer sofrer com esse tipo de problema, a gente usa e indica com certeza a Intercom. Fora que eles têm um atendimento rápido, então Sim. se precisar de algum auxílio é só mandar lá que eles respondem na hora. Nós falamos isso porque antes de a gente chamar como patrocinador, a gente já é cliente há um tempo. Eu uso no comércio há vários anos, porque, principalmente para comércio é importante, porque já pensou no meio do final de semana cair sua internet, você deixar de vender, deixar eles na mão. atendem, tá de prontidão ali. Até feriado Até e feriado, finais final de semana, isso é muito importante, principalmente pra gente que necessita para trabalho. Vamos deixar aqui o WhatsApp deles, então se vocês quiserem, só colar lá, tá? Valeu. Obrigado. Agora que a gente finalizou, né, bonitinho, falando dos nossos patrocinadores, segue lá, pô, dá uma moral, isso aí vai fortalecer a gente, né? Pra continuar esse projeto, pra eles verem que realmente tem algum retorno, tá? Fala que veio pela gente. Depois, futuramente, a gente tá conversando com eles ali também pra dar uma promoção pra vocês, algum desconto, alguma coisa assim, tá? Só que antes de mais nada, Roda a vinheta.
Voltamos e galera, seguinte, vamos apresentar o nosso querido convidado, João Rafael Cursino. Se apresente ali, João, pra galera. Pra quem não te conhece. Pra quem não te conhece, difícil, né? É difícil, né? Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradece. Aqui de frente com o meu xará, né? E com o Vitor, que a gente já conhece legal. de longa data. Quando eu era pequenininho, assim, você já falava, ô xará. E eu, mãe, o que é xará? O que é xará, né? Depois que ela foi entender. Aí, quando eu fui crescendo, eu só chamava você de xará. Mas assim, acho que, como vocês me disseram, eu sou meio figurinha carimbada aí na cidade, né? Acabo fazendo um pouco de cada coisa na vida, né? É meu pouco desse perfil, né? Não sei se a gente usa talvez o workaholic, né? Sei. Eu sou assim a também, esposa fica brava, o filho der, cobra, a família, mas é da personalidade, né? O que der eu tô fazendo, se eu gostar do projeto, vambora. Difícil deixar a porta fechada, né? Sempre atento ali. E na verdade a Lu super apoia também, tá, né? A gente brinca, mas a gente queria ter dividir melhor o tempo, acho que é até um dos objetivos, mas vamos lá. Otimizar, né? Isso. A minha meta também. Eu sou de formação, assim, eu sou historiador, né? Eu acabei fazendo graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, sempre estudando cultura popular. Legal. E não por acaso São Luís do Paraitinga, né? A gente sempre dando um jeito de colocar envolver nas questões. Academia sempre é um pouco complexo, né? Seu tema, você é muito envolvido. Então ela não queria que você ficasse envolvidaço no tema. Praticamente, vamos começar. O que era exatamente o tema que você estava pesquisando? Eu comecei lá na graduação pesquisando sobre Festa do Divino. Até, por sinal, eu acho a festa mais representativa da cidade, assim. Eu acho que ela traz ali muitos elementos da identidade mesmo, da cultura local, né? E que vão aparecer em todos os outros momentos da vida da cidade, seja em festas ou seja no dia a dia, né? Sim, eu acho que sem sombra de dúvidas, no Divino tudo é coletivo, né, cara? Você tem um festeiro? Tem, mas o festeiro ele é só uma representação ali. Um pedaço. Tudo é feito de forma coletiva, em todo momento. Legal. E se tem um diferencial em São Luís é esse, né? Uma cidade que as coisas não tem uma pessoa, não, é sempre um grupo de pessoas, é sempre um movimento, né? Verdade mesmo. E também não é algo que é populista, tipo assim, não populista no sentido mais no sentido de ser único, não é todo lugar do Brasil que tem também, né? Alguns pontos. Eu acho que você pode falar melhor sobre isso, né? Não, exatamente, é bem isso mesmo, assim, porque São Luís não é a única cidade que tem cultura, obviamente tem muita cultura diferente, muito legal até. Eu sempre, quando falo de cultura, eu gosto de falar que você nunca compara a cultura, né? Isso é um erro gravíssimo, né? Cada um tem a sua, cada um tem o seu sentido. São culturas diferentes. Isso, por aí tal. Mas assim, uma cidade que é muito assentada na cultura popular é difícil, porque você vem nesse movimento de globalização, de homogeneização das coisas e vão morrendo tradições, né? Verdade. E o que eu costumo muito, inclusive, bater nessa tecla é que a gente, muitas coisas a gente acha que está morrendo, que está acabando, porque a gente para de olhar, na verdade, como a gente tem que abrir os nossos olhos, assim. A gente está excluindo, né? Não é nem que não existe. Tá lá, você não quer pegar. Um exemplo que eu gosto de usar sempre, assim, a gente conversa hoje em dia por WhatsApp, já foi na minha época do Orkut, né? SMS, por aí, SMS e tal. E como que a gente conversa um com o outro? Tá uma pessoa do outro lado do mundo e você cria ali uma linguagem que ela quer expressar, não é uma linguagem formal, ninguém fala formal no WhatsApp. Não. Você faz a abreviação, você cria símbolo, você quer expressar sentimento. E o que é isso? Isso é oralidade. Sim. Isso aí é a tradição lá de 100 anos atrás, né? Um joia só. Então, né? Mas assim, você não basta você usar o código da língua, você tem que expressar sentimento com o outro, você tem que fazer troca cultural. Sim. Então a gente achar que tá morrendo a oralidade. Não, ela tá se transformando. Tá se inovando também, isso, né? porque a cultura, se tem uma característica muito forte da cultura, é uma palavrinha mágica que eu gosto de usar que chama plasticidade. É a adaptação às novas realidades.
Legal. A cultura, o tempo todo, ela se transforma. Por isso que ela não morre, né? Isso. Quando se renova, né? O erro da gente é achar que a cultura hoje tem que ser igual a 50 anos atrás. Isso é impossível. É impossível, porque as gerações mudam, as novas pessoas chegam com novos interesses. E só for grandioso por causa do momento que viveu. Se pegar um momento de 1900 e jogar pra agora, não vai funcionar, não vai dar... É exatamente isso. É uma outra... É legal manter vivo pra você ter comparativos e ver como que era, né? Isso, você tem que ter a raiz, né? Você tem que ter a base, mas você tem que permitir que ela se transforme, né? Com certeza. Você pega... Vamos supor, eu vou dar um exemplo, a gente tá falando, né? Começou a falar do divino, assim. Morreu o jongo. Putz, é muito triste o jongo. Sim. O jongo é uma baita de uma manifestação. Hoje em dia é muito raro, você tem em Guaratinguetá, né? Mas assim, o João José Reis é um escritor que fala muito isso, que a morte faz parte da história, né? Isso, mas faz, assim, e se não fosse o jongo, talvez não tivesse a capoeira. Com certeza. E a capoeira já é forte dentro da festa, e não existia há 200 anos, né? Então, assim, são processos mesmo culturais e que a gente não pode achar também que não pode fazer nada, que tem que largar, não. Cultura precisa de apoio, cultura é frágil, cultura, se não tiver uma rede de apoio, ela não sobrevive. Sim. Mas a gente não pode tentar pôr numa redoma de vida, porque daí a gente mata a cultura, né? Legal. Eu acho que é muito por aí, né? E São Luís é muito forte, né? Questão cultural, assim, né? Principalmente que a gente é de uma leva nova, assim, então a gente também teve contato com a nova cultura, né? Lá de São Paulo, até os gringos da vida, né? Mas ainda assim, São Luís, você vê que tem uma raiz muito, muito forte, que a gente fala de cultura aqui, as pessoas lá de fora ficam, caraca, e pra nós é o mínimo de cultura, né? Eu aprendi a apreciar um pouco mais São Luís depois que comecei a trabalhar com turismo. Você vê o que eles apreciam São Luís, que a gente que é daqui não dava o devido valor. Daí depois você começa a ter esse contato com o turista, eles falam, cara, olha isso. Daí você começa a olhar com outros olhos. Eu falei, cara, realmente São Luís tem muita coisa legal, né? Eu acho que tem muito disso assim mesmo, né? É tão natural da vida da gente, né? A gente nasce e faz, que pra gente é uma coisa do dia a dia, comum, né? Mas não é o que se encontra por aí. E se a gente parar um pouquinho, a gente já percebe muito isso que você tá falando, né, Vitor? Porque assim, vem muitas pessoas muito legais de longe pra conhecer essa cultura que eles valorizam muito, estudar, né? literalmente a cultura. Isso, cada vez mais pesquisa, né? E cultura, daí é outra coisa importante também da gente, né? Que eu gosto, onde eu vou de levar o lema, assim, né? A cultura é nossa, mas a cultura só é nossa porque ela tá em constante trocas culturais com outras culturas. Porque se você se fechar em você morre, né? Então, qual o segredo, talvez, de São Luís? Porque tem muitas cidades do tamanho de São Luís, menores que São Luís, um pouco maiores que São Luís, que não tem uma pegada cultural. Que muitas vezes são fechadas. São Luís sempre foi uma cidade que sempre recebeu muita gente. Verdade. Que sempre... aceitou, né? Por isso que as pessoas vêm aqui e falam, nossa, como vocês são acolhedores, né? A gente respeita os turistas. De vez em quando a gente é meio bairrista, né? Mas é normal, é normal. Luís dentro de fora, mas também faz parte da proteção, né? Mas eu acho que se você não recebe, daí você não vai nessa questão da plasticidade, você não se transforma, você não tem trocas, Legal. né? E às vezes a gente tem um discurso também meio contra quem vem de fora, tal. É óbvio que tudo é perigoso quando você fala do turismo, né? O turismo pode ser predativo, mas se ele é de apoio cultural, ele vai fazer o turismo crescer. Né? E esse apoio que muitas vezes não tem, ele vai trazer, ele vai levar pela frente. Verdade. E daí, seguindo lá na pesquisa, que é um pouco esse caminho, a gente vai indo na vida da gente e vai caminhando. Eu até terminei o mestrado, eu ia estudar mais a questão do rei Congo, da questão da africana mesmo, eu estava entrando nisso. E foi quando veio a enchente de São Luís, 2010. Eu tinha acabado de passar no processo seletivo do doutorado. Daí Da onde? Na Universidade de São Paulo mesmo. Daí eu falei com a minha orientadora, não tem condição de fazer, né? Passou, eu lembro do Paulinho da Viola, né? Literalmente um rio em minha vida, né? Minha casa, o comércio, a casa né? Eu tava noivo da Luciane. Você já morava ali onde você mora? Ali Isso, sempre morei lá. Depois meus pais saíram daquela casa e eu fiquei daí depois, né? Da casa. Isso. Então assim, não tinha como, não tinha por onde começar, né? Eles foram muito legais na USP lá comigo, assim, foi uma exceção até o regimento que eles conseguiram, porque você não pode entrar e trancar. Eles me deram um ano de
a mais, né, para eu poder me organizar, né? Também foi uma tragédia, né? Então, né, e assim, né, todos os meus livros, tudo que eu tinha de arquivo, não tinha como por onde começar a pesquisa. Falando, você ia pra lá pra fazer a faculdade? Como é que era? Quando você já vai não, era tudo presencial ainda, né? Comecei em 2015 o doutorado e eu tinha que ir uma vez por semana. Em São Paulo? Em São Paulo. Você tinha quantos anos quando você começou? O doutorado, tem que fazer a conta aqui, eu tinha 20... Não, 20 não, 2000... Peraí, deixa eu voltar, 2009, né? 2009, 2015 eu terminei o doutorado. Eu sou de 82, 27... 27 anos. 27, quando eu entrei no doutorado. É porque eu acabei emendando. Assim. Então você já trabalhava no supermercado ali? Sim, eu fiquei... não sei quantos anos, mas 12, 13 eu já tava lá no mercado enfiado, né? Ah, sim. E daí eu fui com 17 para São Paulo. Daí eu fiz a graduação e o mestrado na sequência, que deve dar aí quase 8, 9 anos. Sei. Daí, no mestrado eu já viajava daí. Eu já tinha voltado para São Luís. Entendi. Daí eu já dava aula aqui na rede municipal. Legal, que aliás eu gostei muito da aula. Eu gosto, aliás, ainda tem entre os meus planos de voltar quando possível, legal. Assim. Eu fui professor de várias. Eu lembro uma turma que eu lembro bem de sexta série é a turma do Lucas Cursino, meu primo, ali do Murilinho, do Pedro X, uma galera ali deles ali. De história, né? E daí dei um pouquinho de aula no Monsenhor também, algumas coisas de substituição. E tenho algumas experiências depois, daí já mais pra frente um pouco, de participar de palestras na Universidade de Taubaté, ali, de alguns seminários, algumas coisas. Daí, quando eu já tava nesse processo dando aula, né, daí eu tava falando da entrada lá no doutorado, eu fiquei esse um ano aí meio que sabático da universidade, mas trabalhando muito na minha vida, que foi, né, da reconstrução, né. E como é que foi, tipo assim, você tava onde quando você descobriu da enchente? Você teve que correr, pegar bote? Como é que foi? Não, então, esse ano, o meu pai faz aniversário 1º de janeiro, né? E daí a gente tinha falado, vamos passar o seu aniversário um ano diferente. A gente foi pra São Paulo, passar o Réveillon, no dia 31 pro dia 1º, né? E eu lembro que no outro dia, na manhã do dia 1º, o meu tio Valentim, que é sócio lá do mercado, ligou pra mim. Eu não quero estragar o passeio de vocês. Tá tudo sob controle aqui, mas o rio tá subindo muito rápido. E eu tô precisando da chave da sua casa, porque a casa tá fechada e o carro tá na garagem. Eu falei, mas como assim a chave da minha casa? A minha casa tá na beira do rio, mas nunca entrou, né? Não, vai roubar meu carro. Não, mas pode ficar tranquilo, que a gente resolve. Eu falei, tem alguma coisa de errado nessa história aí, tem uma coisa estranha aí. Ele com medo de atrapalhar de não assustar, né? Pra resolver tudo, né? E tal. Daí eu conversei com meus pais e falou, gente, vamos pra lá, né? Vamos embora, né? A gente já tinha acordado e tal. Aí, nossa, eu nunca dirigi na minha vida com tanta chuva naquele dia, vindo de São Paulo. Mas choveu forte, torrencial de São Paulo aqui, sabe? Caiu no mundo, literalmente. Choveu muito, né, naqueles dias, né? Sim. Daí quando eu cheguei aqui, a água já tava assim na canela da minha casa. Caramba. Ali, eu lembro que eu comecei a subir tudo, a gente tem uma área lá no fundo, né? Nunca imaginava que pudesse subir muito mais, né? Ali, a gente subiu tudo na área superior, que daí foi muito pior, porque a área é aberta. Nossa. Aí rodou tudo. Depois da enchente, eu lembro, acharam meu violão lá perto do correio, documento na várzea, aquela história, né? E daí um grande aprendizado que já começa daí, né? Depois que passa, que a gente vê assim, eu sou muito sistemático, né? O Vitor já trabalhou comigo, sabe o jeito que eu sou. Putz, você perde tudo, né, cara? E a vida continua e tudo se dá um jeito. Então você perde, às vezes você sofre muito na vida com coisa muito pequena, né? Verdade. Achando que vai ser muito difícil retomar e tal. E na verdade, a vida ela é muito mais dinâmica do que a gente faz e pinta ela, né? Nós falamos sobre recomeço também aqui no podcast. É importante ter esse começo. Lógico que tem os seus pontos negativos ali, né? Da própria enchente e tudo. Mas a gente se renovar como pessoa, como lógico, como comércio. E aprende muito também, né? Sim. Você nunca mais vai passar por certos momentos depois de você ter passado qualquer desafio que você tiver hoje, você vai falar, não é maior do que ter perdido tudo, igual a gente perdeu e recomeçou, né? Verdade. Então vamos em frente, né? Legal. Eu lembro que eu me casei em 2011, assim, a primeira coisa que eu falei, né, vamos usar os nossos presentes o quanto antes. A história que o povo guarda o presente, que é bom. Sei lá, daqui a pouco vem outra, Verdade, né? mesmo. Tem gente que faz 10 anos que tá casado, tá na caixa vamos ainda. curtir as coisas e aproveitar, porque a vida ela é assim, né? Legal. Mas daí voltando lá pra retomar no tema, né? Daí eu lembro que
a minha orientadora me chamou para ir na universidade lá no final de 2010 para conversar, né? O que você vai fazer na sua vida, né? E daí eu cheguei na sala, tava ela lá com o Nicolau Sevchenko, que ele faleceu há pouco tempo agora, mas é o meu grande ídolo de história, assim, sabe? É um grande historiador brasileiro, ele nascido ali em São Vicente. E ele é muito fera nessa questão dos conceitos da cultura. Eu fui aluno dele na graduação, né? Depois também na qualificação. E ele falou, né, acho até chato sugerir, porque o tema é do aluno, a gente não pode intervir. Mas pra gente, né? Mas pra gente não faz sentido se você não estudar o que está acontecendo na sua cidade. São Luís é uma referência cultural, né? Por exemplo, lá dentro ele foi contra a mulher, então, contra em aspas, né? E não, na verdade a minha orientadora até ela é uma defensora disso. A Universidade de São Paulo, que é muito tradicional, entendi. sabe? Eles têm umas regrinhas. Eles têm uma tradição de ser muito tradicional, né? A Unicamp é muito mais aberta nesse sentido. É um pouco a USP é bem tradicional. É um fato, assim. Aquela universidade bem, né? E daí eu falei, gente, assim, eu tenho receio por N motivos, né? Mas vocês estão falando, quem sou eu, né? E eu vou gostar, obviamente, de estudar a minha realidade, é o que eu mais gosto, né? Nesse sentido. E daí comecei. E daí eu acho sobre o processo de reconstrução de São Luís. Foi muito legal. E daí eu coloco a cultura como protagonista do processo, sabe? É uma palavra até que deu bastante trabalho dentro da universidade, assim, porque e eu não me arrependo em nenhum momento de ter usado, assim, que eu falo assim, muitas decisões foram tomadas em São Luís sob o ponto de vista político, econômico, mas eu acho que se não fosse a força da nossa cultura, nada seria como foi. Por exemplo, várias cidades tiveram tragédia naquela mesma época. Alagoas, as cidades ficaram lá abandonadas na mesma época. E por que todo mundo veio para São Luís? E todo mundo mesmo, né, cara? Foram várias entidades, várias universidades, muitas pessoas. Porque quando eu era criança, tinha aquele negócio do SESI, que para as crianças não ficar com muito tempo em hora vaga, eles mandavam a gente daqui de São Luís pro SESI, a gente ficava o dia inteiro no SESI brincando, interagindo e voltava em casa enquanto os pais estavam correndo atrás dos prejuízos. Teve todos os setores, né, da Associação de Arquitetos, Associação de Engenheiro, Governo Federal, Governo Estadual, né? Eu pude participar ali do Seresta, que era o centro de reconstrução ali, que tinha as reuniões. Poucas vezes no Brasil, cara, a gente acha que é comum, mas não é comum você reunir o governo federal, o governo estadual, comunidade, discutir e tomar decisões importantes, assim. Por exemplo, a mais fácil de dar um exemplo é da Igreja Matriz. Se a gente pegar o conceito que tem na Unesco e que o IPHAN tem, nunca poderia ter reconstruído uma igreja igual à original. Sério? É muito forte assim no conceito deles, que você tem, quando acontece uma coisa que cai, né, que ruiu, que você tem que reconstruir uma coisa nova, como por exemplo a biblioteca, que é onde que a gente não gosta, né, e que sempre teve problema. Por quê? Que é o argumento deles? Porque isso vai gerar um falso histórico. Ou seja, você vai chegar daqui 300 anos e vai achar que aquilo é de uma época, é de outra, e daqui a pouco vão fazer cenários. Então, assim, no conceito eles estão certos. Só que a igreja tinha uma coisa muito maior que isso. Aí você vem falar que é a cultura, né? Isso, porque as pessoas, assim, eu pude entrevistar, até hoje eu falo e arrepio, cara. Você, olha, se todo mundo que você falava, assim, era muito louco, assim. A pessoa tinha perdido tudo na vida dela. O que mais se marcou? A queda da igreja. Pior que é verdade. Mas qual é a sua religião? Às vezes é de outra religião. É como se fosse uma fortaleza caindo numa cidade medieval, sei lá, né? Verdade. Então, eu vi uma torre que cair. Eu tava aqui na Santa Terezinha, dali que dá pra ver a igreja. Aí nós estávamos conversando, olhando assim, a enchente, e tombou, né? Todo mundo que tava perto fez tipo. Foi só um silêncio. Muito forte, né, só um cara? silêncio, assim, ficou um tempão. Tipo, mentira que isso aconteceu. E daí, as pessoas queriam a igreja igual a anterior, cara. Isso era inegociável, né? A galera não aceitava outra coisa, né? E isso como que conseguiu? Com audiência pública, com os órgãos escutando as pessoas e cedendo, como foi feito. E ficou perfeito. Conseguiu preservar uma parede para trazer a ideia do original, para a pessoa ter resolveu esse problema do conceitual. Quem entra lá sabe, né? Tá visível que aconteceu algo ali que não é o mesmo. E deu mais força ainda pra igreja. Isso. Depois que a própria enchente passou, o turismo foi pra ver como é que foi. Deixou lá ver as ruínas da igreja. Isso é muito comum. E daí justamente é nesse ponto que eu queria chegar pra gente começar a puxar pro empreendedorismo, que acho que é a ideia de hoje, assim. Eu acho que as pessoas têm um tabu muito grande, eu também tive esse tabu muitos anos na minha vida, e quando eu acho que esse processo de estudar a reconstrução de São Luís deu um start maior nisso, o quanto a gente às vezes acha que
qual o termo que eu posso usar, assim, que é, vamos supor que é impuro ou que é errado, maldoso. Você misturar a economia com cultura. Tá. E acho que esse é um grande erro, cara, assim, porque... Cultura aqui... as coisas não são assim, sabe? A economia criativa, hoje em dia evoluiu muito esses termos, a cultura criativa, a gente tem muitos exemplos, você pega a França, que acho que é o maior exemplo que a gente pode dar, 30% do PIB da França vem da cultura. Caraca. Ou seja, então uma cidade igual São Luís, a gente tem uma oportunidade gigante aí de gerar divisas a partir da cultura. Sim. E isso, se for feito de uma forma correta, óbvio, você não pode ser predatória à cultura. A cultura que tem que ganhar com isso acima de tudo, né? Consequentemente, o resto ganha, né? Volta da cultura isso pode fazer a grande diferença no município de São Luís, assim, tem sabe? É visível que tem muito potencial, assim. Isso, né? Assim, se a gente for comparar, assim, qual a saída econômica da nossa cidade, assim, a gente vai concorrer com a estrutura de fábrica de Taubaté, a gente vai concorrer com o comércio de São José, mas assim, shopping. Mas essa força de cultura que pode trazer cada vez mais pessoas, que pode exportar a cultura de São Luís para outros locais. Sim, forte isso. Isso a gente tem muito forte, né? Então eu acho que tem muita gente hoje em dia tendo aquela vibe de vida um pouco mais sustentável, uma vida um pouco mais alternativa, por conta de viver nesse tumulto de São Paulo, tumulto de São José. As pessoas chegam e falam assim, vou pra São Luís. E muita gente larga tudo e vem pra São Luís porque quer paz. João, você percebeu quantas pessoas ficaram em São Luís pós a pandemia de São Paulo? Sim, muitas. Cara, se der uma voltinha aí pro lado de Catuçaba, principalmente. Quantidade de casa, cara, que tá sendo feito. Do morro. Eu falei, eu conheci um cara que já morou na montanha dos Himalaias, rodou o mundo inteiro e tá em Catuçaba. O cara aqui, eu quero ficar. Então, aí você vê, a cultura é fraca. Não, é isso que eu falo, né? A gente tem um álibi aí que se a gente souber cuidar, pode ser uma, né? Então, assim, quando você entra, tem vários temas aí que são polêmicos, inclusive, e, vamos supor, tá perto agora o carnaval, né? Sim. Chegando. Não tem a fórmula, assim, mas eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas. O Carnaval de São Luís, ele é muito emblemático da identidade, ele fez São Luís famoso, ele faz São Luís reconhecido e é muito forte. Só que assim, ele vem de uns tempos pra cá, a gente parou com a pandemia, obviamente, num processo de massificação meio perigoso. É onde a gente vai que o turismo vai indo pra um lado. Ainda a gente segura a onda, né? Não é fácil você ter um carnaval que tem uma trilha sonora autoral. Sim. Hoje em dia que a força da mídia é muito forte de impor. São Luís ainda consegue trazer coisas pra cá. Mas até onde né, você consegue levar isso, né? Hoje em dia a gente já não vê mais aquela fantasia colorida que você via dentro de um bloco, né? Então assim, como que a gente resolve isso, né? Como que a gente resolve isso? É um bom questionamento. Isso. Eu nunca parei pra questionar. É muito difícil, assim. Então, assim, eu já participei das comissões de carnaval, e o que eu falei, é uma posição bem polêmica. Eu precisava até ter tempo pra explicar em detalhes. Quando você fala assim, as pessoas. Eu não sou contra que a gente ache algumas formas de cobrar o carnaval. Sim. Não sei qual a fórmula, assim, sabe? Eu acho que o carnaval é uma festa popular, uma festa do povo, que não pode ser elitista. Não pode ser, não tem sentido você vou pôr um abadá no bloco Jucateles, assim, como é em Salvador, né? Por exemplo. Mas assim, talvez, se a gente hoje tem um carnaval que tem um público muito legal durante o dia e um público que não é tão legal à noite, que muitas vezes acontece isso, talvez a gente tenha que começar a pensar, será que a gente não pode ter um carnaval gratuito no formato até às 18 horas? Né? E a partir das 19 horas, esse carnaval fechado, pago, para que a gente possa selecionar melhor o público, reinvestir na estrutura do carnaval. Até porque se você pagou, você já peneirou, colocou pago, você já peneirou algum público ali, né? E além de peneirar, dinheiro entrou, mas estrutura a gente tem para aguentar tudo. E o quanto é oneroso para uma cidade que é um município pobre fazer uma festa do tamanho do carnaval, e vamos supor, se você arrecada para a estrutura do carnaval com alguma forma de taxa desse tipo, você pode apoiar as festas do ano todo que estão realmente precisando de apoio, os grupos populares, outras festas, né? Mas assim, é sempre complexo esse tema, porque você não pode entrar numa linha também, então a gente vai tirar o aspecto popular da festa, que é o que fez o carnaval ser o que é, né?
Mas a gente tem que conversar sobre essas coisas, né? Eles estão aqui, eles não podem se misturar, mas eles têm que estar mais perto do outro. Isso, eles têm que estar comunicativos, eles têm que se conversar ali, né? Eu acho que a gente volta naquela questão dessa preconceito que existe, que cultura e economia não pode conversar. Sim. É como se uma coisa não fosse... Só que assim, você pega se você é engenheiro, se você é médico, se você é comerciante, você não tem que ter lucro na sua profissão para você pagar as coisas? Por que o mestre da cultura ele não pode receber nada? Verdade. Por que ele não pode se apresentar em função do dinheiro? Porque ele tem uma função religiosa, mas assim, é um trabalho. Ele tem que pagar as contas dele, cara. Por que morre o grupo muitas vezes? Porque a pessoa tem que trabalhar em outras coisas, não é sustentável, não consegue continuar. Ele ama aquilo, mas não é viável, não paga o boleto. Exatamente. Não paga a verdade. Então, assim, isso em todos os aspectos, né? Assim, todas as manifestações culturais, para quem é um ator, para quem é músico, para quem, né? A gente é uma cultura brasileira de que o artista ele faz porque ele gosta, então nem por isso ele precisa ser valorizado, né? Mas assim, é uma profissão como todas as outras, né? Agora enganchando ali no quesito Marchinha, pra quem não sabe, galera, ele tem uma banda também de Estrambelhados, né? Você vive muito hoje em dia somente com Estrambelhados, né? Ou você tem uma outra projeto assim, musical ali eu tenho o Estrambelhados é minha prioridade sempre ali, né? A gente tem aquele amor, né? Já vai fazer 20 anos de banda, né? O ano que vem, né? O tempo voa, né? Todo carnaval vocês estão. Exatamente. Você já ficou sem tocar em algum carnaval? A gente acho que os 2 primeiros, assim, a gente não tocava ainda, né? Daí depois a gente acabou entrando. Mas você, esse carnaval não vou conseguir, tô viajando. Não consegue. Eu volto. Não tem jeito, né? No próprio mercado, eu sempre saio no carnaval, a data que eu saio, eu acabo o carnaval. E... de uns tempos pra cá, nem tão pouco assim, 10 anos ou mais, eu acabei a mexer mais com projetos culturais, né? Então hoje, eu com o Fábio, a gente tem a Viva Produções Culturais e a Viva vem trabalhando faz um tempo com projetos culturais e produzindo, às vezes, alguns artistas também aqui da cidade, né? Então a gente trabalha... a gente tem... Site, algum WhatsApp? Cara, não, tem site, tem o Face, o Instagram acho que tá espelhado, não tenho certeza absoluta, mas tem. A gente vai deixar, culturais, a gente deixa aqui na descrição depois. É que o Fábio que cuida da comunicação, eu sou da burocracia. Eu não... Parte burocracia isso. Mas deixa aqui na descrição, depois. Então a gente acaba fazendo. E eu tenho essa paixão por projetos culturais, né? Eu acho que tem uma coisa que eu sempre gostei. Isso, que daí você já vai unindo esses dois mundos. Então, assim, a gente já gravou, né, vários CDs do Estrambelhado, os CDs do Estrambelhado, acho que só um que foi por recursos próprios, todos por via PROAC. A gente conseguiu já circulação de shows, né? Eu já fiz produção executiva para vários artistas aqui da cidade, né? Los Cunhados, Grande Banda, Cianinhas, né? Mas como é que funciona? Ela é uma empresa? Ela tem CNPJ? É isso, a CNPJ é uma empresa privada, né? E que ela trabalha em projetos culturais, assim, bacana, sabe? Então vocês dois? Isso, nós dois. Legal. Ela surgiu, na verdade, por uma necessidade que era dos Estrambelhados e do Céu de Lamparina na época. A gente começou a tocar mais em Sesc, em prefeituras, precisa de empresa, né? Um apoio então ali. A gente abriu essa empresa para isso, sabe? A ideia, o conceito era isso. E tanto é que a gente tem várias coisas em comuns, por exemplo, sabe? A gente tem mesa de som que a gente compartilha, coisa que a gente que nós fomos comprando ali e fazendo. E daí com o tempo a gente foi ampliando um pouco os leques, né? Entendi. A Viva, ela já foi a proponente de, por exemplo, do Núcleo Música Viva, que teve há pouco tempo, daquele carnaval virtual, quando no primeiro ano da enchente, né? Da pandemia, que foi online, foi legal, sabe? Inclusive. E por aí vai, assim, legal, sabe? Bacana. Acho que é um... Eu não sabia também que fazia parte isso, é um leque novo também e que a gente vai, como eu te falei, que a gente sempre vai aprendendo com as pessoas que chegam, né? A gente já fez trabalhos com muita gente, né? Com o Camilo, como eu falei, Céu de Lamparina, Cianinhas, e cada pessoa que vem traz uma coisa nova e hoje em dia a Lu Machado tem sido uma pessoa que tem orientado muita gente, que ela estava no turismo aqui em São Luís até pouco tempo, agora ela saiu do turismo, mas ela tem uma larga experiência nesse ramo, né?
E assim vai. Você né? até respondeu uma pergunta, a galera faz, pergunta pro que a gente fez pra caixinha de pergunta, pergunta pro João. O que tanto ele faz, que a gente sabe que ele faz bastante coisa. Aí você já falou uma das coisas. Tem a banda, você trabalha no supermercado. Isso. A Viva. A legal. Viva e eu tenho uma franquia da Spoleto em Pinda também, né? Que é um. Spoleto. Que é um que aliás sofri muito na pandemia com ela, né? Então estamos lá por acho que vamos o ramo todo, muitos anos aí pagando dívida da pandemia, mas é um pouco isso também, cara. Na verdade, assim, empreender tem muito disso, assim, né? Sei. É importante você ter foco em algumas coisas, mas se você não abre um pouco o leque, tem que ter, que nem eu gosto de falar, né? Tá todos os ovos na mesma cesta ali. Tem uma analogia que eu acho muito legal, que quando você tem um rio, se você depender somente de uma nascente, o rio seca. Isso. Porém, se uma nascente secar e você tem mais 10, o rio nunca se seca. Que é o grande exemplo, por exemplo, assim, né? Vamos supor, se na enchente eu fosse só no mercado, eu teria... perdido. Perdi. Não ia aguentar a estrutura. Foi tudo, né? Sim, literalmente então, foi agora, tudo. se na pandemia eu tivesse só na Spoleto e nas produções culturais, que também parou, o shopping parou e gerava dívida, porque você tem aluguel e você tem contas, né? Você tem que pagar. A despesa tá lá. E o campo cultural parou, né? Sim. Não tinha como fazer show, não tinha uma coisa ou outra online, mas com muito pouca remuneração, né? Então, assim, isso é da vida da gente, né? Nós como empreendedor tem que se adaptar e ver o que funciona também. A gente ficar muito apegado naquela estrutura. Se fosse só pegado no supermercado, por exemplo, você não ia ter... ver a oportunidade de abrir um outro comércio, de abrir o Viva, de fazer outros projetos sociais, por exemplo. E muitas vezes esses projetos, né, você pega um projeto cultural, assim, infelizmente tem muitas pessoas hoje que ganham muito dinheiro com projeto cultural e tal, mas a gente tem paixão por São Luís, a gente quer investir, quer colocar tudo ali e não, né, pelo trabalho que dá, não compensa muita remuneração, vou ser sincero, assim. Custo-benefício isso, ali mas tem um valor que é muito maior do que esse, né? Que é legado, né? Isso, é bem isso, assim, né? O que eu já tô chegando lá nos Entas, entrando agora, né? Então você já começa a refletir assim, o que você tá deixando no mundo, né? Você já começa a mudar um pouco o foco, né? Isso, né? Eu falo uma coisa também muito assim, que eu adoro ir lá no Monsenhor e repetir a mesma ladainha. Os professores devem estar cansados, os alunos mudam. Falo, gente, você acredite no seu potencial, assim. Eu sou aluno de escola pública a vida toda. A minha formação é a que vocês têm aqui. E a nossa formação em São Luís é muito boa. Sempre foi e continua sendo. Isso eu acho mesmo. Isso continua sendo. Então, assim... Nascido e criado aqui? Isso, né? Eu nasci em São Paulo, porque na época meus pais eram professores e moravam em São Paulo, mas assim, com 1 ano e 4 meses eu já estou em São Luís. Então, né, a vida toda aqui. Minha família já era daqui, então o vínculo é todo aqui, né? Eu nasci por acidente, só fora daqui, né? Costumo nem contar, hoje vocês vão deixar público, né? Essa parte alguém pergunta, né? Sou luisense, né? Mas eu nasci em Taubaté. Então, né? Mas porque a gente não tem maternidade, né? Difícil é só quem nasce parto normal, né? Não deu tempo de correr para outro lugar. Mas assim, eu estudei de escola pública, né? Dos 3 anos de idade que eu entrei aos 35, né? Sempre na Universidade de São Paulo também é pública, né? E eu acho que a gente precisa devolver para a sociedade, sabe? A gente precisa devolver, né? Eu acho que quem pagou minha formação toda foi o poder público, né? Legal. Então eu acho que se a gente não fizer projeto que retome, que não, a gente fica oco, né? A gente não se sente útil nesse processo. E o potencial de São Luís de projeto cultural é gigante, gente. Tem muita coisa muito legal, muito à frente, muita né? coisa um pouco escondida, né? É só trazer pra luz às vezes. Eu acho um grande exemplo, né? Eu sei que vocês participam desse movimento forte, assim. Olha o quanto vocês trouxeram o rap, o hip hop para a cidade e o quanto está aparecendo, tá quanto sendo mais visto agora, né? E não existia, né? Não tinha. Não. E tem uma coisa que eu sempre falo também, assim, sempre uma geração tem que trazer algo novo. Sim. Né? Não adianta vivendo do velho, isso, né? Cara, e isso tem que ser incentivado, tem que ser espaço. Evolução, né? Você pega aqui na cultural, né? Vamos ser bem fazer um panorama em 5 segundos e que a ideia não é pôr todo mundo, é só pôr algumas baluartes, alguns né? exemplos aí. Você tem o Pídio dos Santos lá, né? Começo do século passado.
Ele trouxe o cara era um puta artista. Desde a gente conhece ele músico, mas ele era artesão, ele era mágico, ele tocava nas músicas, ele tem um mundaréu de ações. É artista. Fez São Luís conhecido. Se não fosse a geração do Paranga, o Eupídio provavelmente morreria, se não fosse a Dona Sinira que deu continuidade. Porque daí o que foi feito? Foi feito releituras da obra dele. Verdade. Né? Manteve ele vivo ali, né? Ele vivo. E daí ele trouxe essa força do autoral. Então o Paranga vem, a geração do Paranga ali, né, como um todo, vem com a música própria, com a música de São Luís, e começa a abrir porta e tal. Mas já era um novo, né? Isso, comparado com o já Eupídio, é diferente tal, né? Aí vamos supor quando surgiu a nossa geração, né? Eu falo estrambelhado, mas é uma geração. Tem muita gente ali envolvida nesse processo. Bastante mesmo. O que a gente começou a fazer? Eu lembro, não esqueço como hoje, assim, morrendo de medo na casa do Negão. Porque a gente mexeu na introdução do Anjos, né? E Anjos era uma música muito forte, né? Até hoje, né? E assim a gente fez uma introdução nova. E eu lá, nossa senhora, o que ele vai falar, tal, né? E mostramos o que ele vira, o que ele fala, né? O Negão que é um cara muito antenado. É isso que eu espero de vocês. Que legal. Né? Ou seja, parabéns pelo mínimo. Né? Se vocês não trouxerem o novo, né? Quem vai trazer, né? Não vai ser eu. Isso, né? Ele, né? Show de bola. Caraca, que forte. Então, assim, o que a nossa geração começou a fazer, por exemplo, com a música de São Luís? A gente começou a trazer o rock, começou a fazer o pop, trazer o reggae. E ficou muito bom. E de defender um pouco mais essa linguagem mesmo. A gente é pop. Legal. Sabe, a gente não ter tanto medo de... A gente é um pop. A gente é pop, a gente defende São Luís, a gente faz música autoral, mas a gente quer... Mas eu acho que essa é a grandeza da quer arte. Abrir, né? A grandeza da arte, que eu já falei muitas das vezes, que arte é liberdade de expressão. Mas aquele quadro que eu pintei é melhor que o outro. É subjetivo, depende do que. A pessoa que fez o quadro, ela conseguiu ter a liberdade de expressão que ela queria? Ponto, a arte tá bom. Agora vai depender do ponto de vista de cada um, né? Depende do olhar de cada um. Mas a arte sempre ela vai ser uma liberdade de expressão. A partir do momento que você faz uma releitura de uma música, o monchiço não pode gostar, mas é uma liberdade de expressão sua. Você construiu essa liberdade de expressão, é arte, no meu ponto de vista. Sim. Posso estar enganado também. Não, mas não, é isso aí, consertar absolutamente. Né? Eu queria fazer uma pergunta. Eu ia também falar sobre os trambelhados, acho que você pode falar tanto do comércio, trambelhados e do espoleto. Do espoleto você entrou como financeiro, você aplica, você tem que estar lá. É a franquia, então, né? É uma franquia. Mas isso. você tem que estar lá, então, no começo, gestão, como toda assim, empresa, no começo a gente tem que trabalhar bastante ali, né? É até legal falar sobre franquia, porque a espoleto é uma de tantas e hoje em dia é um mercado que cresce muito de franquia. Bastante mesmo. E que tem, como tudo na vida, os prós e os contras, né? Então, assim, no começo eu tive que ir bastante, né? Eu tinha um gerente que era casado com a minha prima, até na época, que também dividia, né, esse trabalho lá do dia a dia. E a franquia, na verdade, ela é feita meio que para você não precisar ficar lá, sabe? Então, muita coisa que eu aprendi lá, eu acabei trazendo pro mercado, assim, né? Que é você ter sistema que dê conta de fazer coisas que ele faz muito melhor do que a gente faz como humano no nosso jeito antigo, né? E de você ter um controle maior também, chama DRE, por exemplo, é o termo, né? Que é você ter na ponta do papel tudo que você gasta, tudo que você compra, tudo, pra você ver onde você tem oportunidade de tá saindo. Porque o mercado é cada vez mais concorrido, você não tem que ter oportunidade de aumentar seu preço, pelo contrário, você tem que gastar menos para você oferecer um preço melhor, ou ter uma qualidade melhor, né? E assim vai. Só que a franquia, ao contrário de que muitas pessoas, assim, uma ilusão que muitas pessoas têm, porque a franquia, como tudo na vida, ela faz o marketing dela, né? 10% de rentabilidade média, vamos supor, num restaurante, né? Só que assim, 10% numa rede de 300 lojas, nas quais tem loja que vão dar 30% e tem loja que vai dar negativo, né? Menos 2. Então você faz a conta, isso é muito comum, é um erro grave, assim, de muitas pessoas. Tem um emprego legal, tem um fundo de garantia lá em cima. Cara, vou fazer um acordo, vou sair porque eu vou abrir minha franquia para ganhar dinheiro. Só que, assim,
como você tem que fazer muito pesquisa de mercado, você tem que conversar com os franqueados, né? Que já são do seu ramo. Eles abrem, tipo assim, para você ter contato com outros franqueados ou você que mais tem que ir ou atrás? menos, você tem que ir atrás mais. Eu acho que você não pode, porque na verdade eles estão vendendo um produto, cara. Eles não estão muito preocupados, né? Se você pagar, você pagar. Lógico, eu não posso reclamar, a Spoleto é muito séria, assim, daqui eu entrei, na pandemia foi uma das que mais ajudou o franqueado, cortou royalties e tal. Mas a gente escuta, né, no mercado, na própria praça de alimentação, franquias que na hora que aperta, tchau, obrigado. O prejuízo é seu e tal. Se vira nos 30. Mas assim, quando você tem uma franquia, você é mais empregado do que dono. Acho que você tem que ter essa consciência. Ah, sim. Né? Na verdade... Você é um colaborador da empresa maior. Isso, né? Eu acho que você tem a sua autonomia, mas dentro de uma coisa mesmo, porque uma franquia tem que ter uma uniformização. Sim. Você tem que comer no McDonald's aqui ou no McDonald's lá no Amazonas e tem que ter o mesmo sabor. Não pode ter a padronização deles. Não pode ter liberdade, né? Então eles têm que estar às vezes em cima ali, né? Então eles ficam e assim. Então assim, antes de entrar numa franquia, conversa com quem é franqueado mais do que quem é o dono da franquia. Você vai saber as dores que ele passou. Né? O cara vai vender o peixe dele ali, né? E você pega e tem muitas especificidades de realidade também, né? Você fala, por exemplo, a Spoleto é um restaurante de massa italiana, para quem não conhece, né? Uhum. Então quando você fala assim, vou abrir uma franquia da Spoleto em Santa Catarina, porque Santa Catarina tá cheio de... Tá lotado. De origem italiana, mais alemã até, mas tem muito, e o europeu é um dos estados que eles têm mais dificuldade em dar certo. Porque tem comparativos, sei lá? Porque o italiano, assim, essa mania que tem que a gente vai lá, que a gente adora da Spoleto. É até legal, me lembro de contar uma historinha daqui a pouco do marketing da Spoleto, que é interessante pra gente pensar, só pra não esquecer. Que você vai comer a massa. Como que o brasileiro gosta de comer a massa, né, lá na Spoleto? Você põe palmito e põe presunto e põe carne, põe não sei o que e adiciona. O segredo que a gente gosta, que me levou, aliás, a procurar a Spoleto, é porque eu era um cliente da Spoleto e adorava comer a Spoleto, né? Legal. E você mistura, né? Uhum. E o italiano, o que é a massa do italiano? O italiano é o espaguete com molho, pouco molho de tomate só, né? Nem um queijinho, por exemplo. Talvez o queijo, né? Mas assim... dependendo, já é uma ofensa. A turma fala, vou comer pizza na Itália. Diz que pra gente é a maior decepção do mundo, né? Porque é uma massinha, nada com um pouquinho de queijo e é isso, né? É uns cubinhos de queijo, né? Não é nem Então assim, às vezes você vai nessa ideia, né? Lá tem muito e tal, mas assim, mas peraí, esse formato ele foi feito pensado no brasileiro. Né? Ele foi feito em quem mistura, não quem gosta do original, né? Então assim, tudo que você ir contra, né? Você abrir lá. Por isso que é importante a pesquisa de mercado, entender o seu produto, entender sobre a franquia, pra você saber onde você vai colocar ele. Se conectar com o iFood aqui hoje. Hoje em São Luís não funciona o iFood, né? Agora você vai lá em São Paulo e não quer abrir o iFood. Você tá fora do mercado. Você tá fora do mercado. Tem que entender o mercado. E o iFood, por exemplo, cara, eles dominam o mercado de um jeito incrível. Que se tem uma coisa que, por exemplo, na franquia, por exemplo, te vende pelo iFood, por quê? Porque você não pode ficar fora do mercado. Não, é uma vitrine. Mas na pandemia, que você ficou só com o iFood, ela come todo o seu rendimento. A taxa é altíssima. 16%, acho, né? 14%. Pra mais, muitas vezes, né? Depende do faturamento, se você for sozinho, às vezes eles vão pedir mais de 20, né? A não ser que você faça entrega, tá? Tem vários esquemas. Tem vários logísticas. Se eles forem fazer a logística, tipo 25%, ou seja, muito alto. Muito alto. Hoje em dia, você conseguiu a margem, você falou de 10, 15 ali no final. Você tá dando dinheiro pro iFood da top. E até como a gente fala no empreendedorismo, a gente fala assim, as pessoas, às vezes, no comércio, as pessoas têm uma ilusão também, né, do receber. Você pega, por exemplo, no ramo nosso do mercado, né? A gente é um pequeno mercado, né? Um familiar, assim, graças a Deus a gente está há 39 anos no mercado, a gente, né? Já passou por muitas fases, né? Era do outro lado da praça, onde é a loja Smid hoje. Sim. Ficou lá até 1999. De 84 a 99. Começou 2000. Com seu pai e seu tio, isso? Começou com meu pai, o tio Geraldo, que hoje tá no depósito, e o tio Joaquim, que hoje mora na roça. Sim. O Valentim não tava. O Valentim entrou. E era um comérciozinho pequeno. Era menor, né? Entendeu? Até legal, já que deu o gancho, puxar um pouquinho essa tradição da família, né? Assim, porque a gente é muito ligado ao comércio, assim, né?
E é uma coisa, né, que vem de muito tempo, né? O meu bisavô já tinha um pequeno comércio. Meu avô começou vendendo roupa em cavalo. Daí abriu uma lojinha no mercado, um box pra vender roupa. Caramba. Daí então sua paixão já veio daí, né? Vem, é uma história. Quando fala, né, que pode ver, né, a gente tem lá o mercado, o meu João deu água há pouco tempo, fechou a loja, mas tinha loja, o tio Geraldo tem o depósito. Quando você tem essa tradição familiar, nada nasce do nada, né, cara? Verdade. É assim, então é essa história, começou vendendo roupa em cima do cavalo, daí abriu uma banca no mercado, daí abriu a loja ali do lado do mercado. E isso foi andando, né, pelo decorrer do tempo. Você né? sofreu muito preconceito por conta de ser filho de empresário, filho de empreendedor? Eu acho que... E começar a estudar, você fala? Não, tipo, vamos supor na escola, assim, seu pai lá também... Às vezes as pessoas acham que a sua vida é mais fácil, né? Não. Só que assim, é um pouco pelo contrário, muitas vezes, né? Porque desde criança você tá trabalhando. Aprendeu a andar, falou, poxa, pode ajudar aqui no As maiores férias que eu tirei as maiores férias que eu tirei na minha vida foram 10 dias quando eu casei. Acho que nem deu 10, talvez deu 8, sei lá, no né? meio do meu pai dele ligou. E você tá... não para, vocês trabalham com empreendedorismo, vocês sabem que a gente não desliga nunca, né? Simples. Mas nunca assim, te né? olharam com mau olhar. Eu acho que assim. São Luís é privilegiado nesse sentido. As pessoas conhecem também, acho que é um pouco a história da família, né? E sabe também humildade que a gente também, né? E acho que a gente trabalha bastante, né, cara? Eu acho que não dá pra falar que nada vem fácil, na verdade, né? Se você não 12, 13, 14 horas por dia e na sua folga, você tá de folga olhando. É engraçado, sempre foi isso, né? Quando eu era criança, viajava com meu pai e com a minha mãe pra algum lugar, eu com meu pai ia passear no supermercado da cidade que a gente tava, pra conhecer, pra... vem dos, né, tá dentro que posso trazer pra São Luís, você não consegue desligar, né? Você não consegue, tá um pouco, isso vem do sangue, né, da gente, né? E acho que você queria e acho que assim, daí é só pra amarrar assim, né? Quando assim, eu acho que eu tenho muita coisa sempre a aprender, óbvio, em tudo que a gente faz na vida, a gente erra em muita coisa. Tem projeto que dá certo, tem projeto que dá errado. Isso é uma coisa importante de falar assim também, né? Às vezes eu vi as pessoas às vezes falam assim: "Nossa, o João Rafael já aprovou muitos projetos culturais, né?" É fácil. Só que assim, sei lá, qual que é a média minha de aprovação de projeto? 10%? Como é que é para aprovar um projeto? Você tem muitos editais, né? Você tem que ficar ligado, tem editais públicos e privados, então você tem edital, desde edital, sei lá, na nossa cidade é incomum pelo orçamento, mas na pandemia teve, né? Teve editais da Aldir Blanc, por exemplo, para quem estava parado. Eu acabei não entrando nisso porque eu tinha outras rendas, não era o caso, mas assim, a lógica sempre é igual, né, do edital. Mas você tem, o edital que eu mais trabalho é o PROAC, do Governo do Estado, Secretaria de Cultura, que tem várias linhas de apoio. Então, assim, tem circulação de teatro, tem publicação de livro, tem circulação de shows, que daí começa a entrar no que eu faço, né? Tem gravação de disco, tem produção de animação, que agora é uma que a gente tá começando a entrar junto com o Renato, meu colega lá da banda, e a Bia, esposa dele. Tem comunicação? Oi? Tem pra comunicação? Tem, cara, tem editais. Tem. Então, assim, não tem que ir atrás, assim, né? Vamos saber. Pra poder ajudar, inclusive, né? Estamos sempre juntos. E tem editais de empresas privadas, assim, né? Que daí isso também é um ramo meio novo pra mim, que eu ainda não domino, que é um pouco mais complexo. Que algumas experiências já tive. Aqui tem o Betão Aguiar, que é um cara legal pra vocês trazerem aqui. Legal. Que mora aqui em São Luís agora. Ele toca há muito tempo, ele é filho do Paulinho Boca de cantor, toca com o Arnaldo, mas ele tem produção cultural, ele tem muito tempo de experiência, assim, né? Você ia amarrar sobre o empreendedor. Então, eu acho que a gente acaba aprendendo, sendo do comércio, sendo do universo cultural, que tem que ter gestão na cultura, cara. Aí eu vou entrar também que não é fazer crítica a ninguém, mas o artista é artista, né, cara? O artista, ele não é gestor. Não é gestor, ele precisa ser gestor. Eu falo isso pra ir pra frente, ele tem né? Que sair fazer por meio amor musical. E fazer... Sim, literalmente, não é fazer negócio. por dinheiro, mas fazer porque a arte é um negócio também, né? Isso, cara. E se ele não gosta, se ele não quer, ele tem que se abrir pra alguém ajudar ou pra alguém fazer. Eu falo, né? Porque senão ele vai... É um potencial muito grande que às vezes não vai pra frente. Não vai, porque não é sustentável. Porque tem que sentar no Excel. Quando você vai fazer um projeto, cara, é difícil porque você tenta prever tudo. Mas como todo projeto é igual uma obra, no meio vai dar algum problema. No meio vai surgir. Se você não tiver
previsto um caixa para alguma coisa desse tipo, o que você vai fazer? Já teve projeto que eu pus dinheiro do bolso para completar, ué. Você aprende na dor, né? Não, pai, não posso fazer isso, né, cara? Que uma hora eu não vou fechar essa conta, né? E projeto é prestação de conta, você tem cada centavo é dinheiro público, é diferente de você gerir o seu dinheiro da sua empresa. É muito mais complexo, porque você vai ser fiscalizado, se você fizer coisa errada, você vai ter que devolver com multa, com juros. Eu, graças a Deus, sempre tive meus projetos aprovados, mas a gente vê muita gente no meio que mistura as coisas. Sim. O cara acha que se eu tô no meio de um projeto, que eu posso pedir o lanche do Vitor e pagar com a conta do projeto. Não, eu só posso pagar se for a refeição de quem tá trabalhando no projeto. Eu já fiz o cálculo eu aqui. Eu não posso misturar a minha vida pessoal do que é o projeto. E, teoricamente, seria o correto também numa empresa quando alguém leva de maneira profissional, né? Você também nunca pode misturar. A não ser que seja faça parte, a alimentação já faça parte do planejamento. Mas ela tem que estar prevista, ela tem que estar aprovada, né? Teve várias perguntas sobre o empreendedorismo em si, no supermercado e gestão. Mas antes da gente entrar dessas perguntinhas, só pra gente não esquecer, que você falou pra gente lembrar você da história do marketing do Spoleto. Isso, quando eu falo assim, na vida da gente, quando você tem um desafio, assim, às vezes você acha que o negócio pode vir ruim, é um ótimo exemplo, assim. A Spoleto tava crescendo, já daquele e tal, e o Porta dos Fundos começou a crescer, e eles foram e fizeram um vídeo na Spoleto, criticando o atendimento da Spoleto, tá? Com o Porchat ia lá do cliente e tal, né? E o atendente trata mal, né? O que você quer agora? Vamos logo, né? Quero andar. Que é um pouco tal. E a Spoleto ficou apavorada, né, cara? Assim, cara... né? E tal. E fizeram uma reunião de crise, né? Assim. Sério? E meio assim, né, que isso aí vai pegar mal, tal. Eles falaram daqui a pouco, e o gestor que tá lá há muito tempo, que é o Tom lá, esqueci o primeiro nome desse, Antônio, assim, ele sacou, ele é muito bom, cara, assim, ele falou, cara, isso aqui é uma puta oportunidade, porque eles estão atingindo a gente, jogando a gente no mundo. E eles contratam, e eles que tinham levado a crítica negativa, eles acabaram depois contratando o próprio Porta dos Fundos para publicidade e para transformar isso em algo positivo, sabe, cara? Foi uma puta sacada, assim. Aproveitou aquela crítica e cresceu em cima daquilo. Como fazer um humor interessante, de que isso é uma humanização também. Isso. Né? Tipo, isso acontece mesmo também. Tem funcionário que não trata bem, então como que a gente sabe? Eles pegaram uma vibe e dali foi o grande crescimento da rede deles. Que legal. Aquilo foi a virada, já vinha crescendo, mas foi uma virada de chave que transformou isso muito mais conhecido. Acelerou muito mais o processo ali, né? Essa logística que você fez, acho que funciona pra vida. A gente às vezes acha que tem uma crítica ali que vai acabar com toda a nossa carreira, nossa história, ou uma dificuldade, assim, daqui já era. Às vezes ali tá a oportunidade de crescimento, né? Às vezes é olhar. Muitas vezes a dificuldade é um trampolim, literalmente. Sim, né, cara, porque se você tá tudo certo, você não cresce. Você vai estar acomodado. Se não começar a ter desafio, não começar a ter crítica. E a gente tem dificuldade com crítica, todo ser humano tem. Muitas vezes a crítica é destrutiva, mas a maioria das vezes é construtiva, né, cara? E até que são negativas, às vezes te ajuda a ficar mais forte. Agora que você falou, né, que eu não consigo, agora que eu vou. Então a gente fala assim, eu lembro que marcou quando a gente fez, eu não lembro se 25 anos, talvez, no mercado, ou 30. O Johnny Saad é um grande empreendedor brasileiro, né? O cara é um dos maiores do país. E eu lembro assim que ele viu o banner na porta do mercado, assim, eu acho que até que era 25, não tenho bem certeza. E ele fez questão de chegar e falar, o Cursino está, né? Daí foi lá, chamou meu pai que estava lá no momento, até ele falou, eu só vim aqui para dar parabéns. Porque você durar 2, durar 5 anos, durar 25, no Brasil é muito raro, cara. É 0, alguma porcentagem a maioria das fecha empresas, em 2, 3 anos. Né? A grande maioria, né? Então, assim, não tem segredo pra isso, mas tem que ter gestão, cara. Assim, o Vitor já trabalhou lá com a gente, assim, às vezes essa ilusão, né? Você é dono. Se eu comprar uma bala lá, eu pago, eu marco. A gente, pra funcionar, a gente tá em sociedade, né? Tudo é controlado. Sim. Hoje você é Inclusive, essa era a pergunta. Como que você é o principal gestor ali, eu acho, do supermercado em questão de finanças ali, né? Excel, né? Como que é, tipo assim, trabalhar em família, sabe? E manter esse negócio em família. Isso que eu ia falar, a gente... sociedade sempre é difícil e tem que ter
a sessão dos dois lados. A gente tem muita sorte ali pelas pessoas que trabalham ali com a gente. E a gente está super bem, então assim, eu posso, acho que ali não... cada um tem a sua função ali. A gente conseguiu achar uma fórmula, né? Não é que uma seja mais importante que a outra, mas assim, precisa que quem cuide mais de certo setor viu que funciona melhor. Você é melhor nisso. Isso, Foca nisso. A gente conseguiu achar uma fórmula que divida, né, as coisas, e isso acaba funcionando ali com os meus primos, né? Meu pai e meu tio ainda estão lá trabalhando bastante, né? Inclusive. E você dividir função e também respeitar o outro daí também, né? Acho que também é um segredo também. Se você tem que confiar no outro, né, cara? Você tem que... se você... Então vamos supor, você tá aqui em 3, a gente vai fazer um projeto junto, eu vou cuidar de tal coisa, o João de tal coisa, o Vitor de tal coisa. Você tem que ajudar, um ajuda o outro, dar opinião no outro, mas você tem que confiar no outro. Sim. Você não pode achar que vai virar as costas pra meter a faca. E sociedade é isso, né, cara? Se não tiver confiança e não tiver compromisso com o outro e não tiver honestidade, né? É um casamento. É uma aliança. Sério, muitos comparam com um casamento. Não vai, né, cara? Se não tiver comunicação, respeito, relacionamento mesmo. Não vai dar certo. Então você tem que ter isso. E você tem que saber separar a família da profissão. Um erro que muita gente comete. Que isso é muito complicado. Então, assim, a gente tem... tá quantos anos juntos, cara? É óbvio que tem... Quase todos os dias são felizes, mas vai ter o dia sempre das coisas que né? Cada um pensa de um jeito, cada um tem de um jeito. E nessas horas, você tem que pensar na empresa. Sim. Você não tem que pensar... Eu não vou deixar de falar uma coisa pro meu tio, pro meu primo, porque eu não quero... Porque ele é meu primo, né? Vai afetar o pessoal, né? Você tem que saber... E ele também tem que entender quando vem essa crítica que tá sendo pró a empresa, não? Eu não gosto do seu. E o que eu gosto de falar no mercado, assim, que a gente tem uma opção, cara. Tem várias empresas que têm a opção de expandir, de crescer, de abrir unidades. A gente já tem uma opção de ser familiar. E a gente tenta isso também de trazer no grupo dos funcionários, assim, né? A gente brinca que a gente tem os patrimônios lá, tem funcionário que tá lá 20, 30 anos, né, cara? E que acaba cuidando e que tem, inclusive, você pega quantas vezes, você tem vários lá, dá o exemplo da Silvia que tá há muito tempo lá. A Silvia, às vezes ela chama a atenção da gente. Como se fosse lá, pode deixar que eu vou falar com o Rafael. Isso, porque isso é muito legal, porque ela trata como se fosse a dona do negócio. Sim, literalmente vestiu a camisa ali da empresa, da família. E de chamar a atenção do proprietário, porque está errado, você tem que mudar, você tem que fazer diferente. E isso acaba funcionando muito legal. Mas assim, se tem um recado que acho que muitas pessoas têm empresas familiares, assim, tem que separar família do negócio. Porque uma hora ou outra vai precisar dar uma conversada um pouco mais séria, né? Isso, e vai ter que resolver coisas então você tem que tentar separar. Você tem a sua vida pessoal, você tem a sua vida profissional, né? Legal. Ali você vai, né? Aproveitando esse gancho aí de, fazer gestão, comunicação, umas perguntas também que mandaram, que eu anotei, em relação aos trambelhados. Como é que é a gestão? Porque, que nem nós disse, que nem eu gosto de falar também, é muito além de só arte, só música. Tem um negócio por trás, tem uma estratégia, quantos que ganha, onde tem caixa, ela tem um MEI. Essa gestão dos trambelhados, tem alguém, tem um líder ali, tem uns cabeças, muito legal cada um faz um setor. É muito legal o exemplo, assim, porque os Trambelhados eu considero família também. A gente acabou virando uma família. Putz, a gente... É muito raro no meio musical? Meio musical manter uma formação por tantos anos, né? A gente sempre manteve, né, cara? Só acabou entrando metais uma época, depois, né, entrou o Inho, agora infelizmente perdeu o Inho, né? Mas assim, não sai porque a gente... Não é que não... Brigar, lógico que a gente briga. Sempre tem, né, coisa que a gente não concorda, fugir, né? Que tal. Mas a gente sempre consegue chegar num denominador comum. Para questão jurídica, a gente então utiliza a Viva Produções, que é a empresa que a gente utiliza mesmo para poder ser representada, né? Certo. Precisou se formalizar, precisou pagar imposto, precisou tal. Isso, às vezes a gente tem, isso é um problema. Não, cara, eu acho que isso é uma formalização. Você tá crescendo, né, cara? Que bom que você precisou, né? Que bom que você teve que dar esse passo. É o que eu pensei também esse ano. Não é? Nossa, eu vou fazer isso, não, mas que bom que tá acontecendo isso, né? É um negativo bom. É isso. Hoje eu sou muito mais feliz do que em alguns momentos da banda. Teve muitas vezes
que acabei... Eu tenho um perfil também centralizador, é um pouco... É uma das minhas... que isso muitas vezes é mais defeito do que qualidade, né? Acho que é bom em alguns momentos, mas você tem que aprender a delegar, porque isso vai ficar mais fácil. Para conseguir fazer várias coisas hoje, graças a Deus, acho que eu evoluí mais nesse caminho, né? Mas tem que fazer. Mas vai. Dá aquela dorzinha ainda, isso, mas você vai, né? E daí que você percebe o quanto que é um erro você ser, né? Porque daí às vezes a pessoa tem mais potencial ainda do que você. Aí pega um pouco a lei de Pareto, segura, né? Você já ouviu falar da lei de Pareto? Sim, né? Então, que é, né? Mas né? Que você trava, né? A pessoa. E no estrambelhado hoje a gente funciona muito bem, cara. Assim, acho que essa questão, quando você dá uma autonomia e você divide, as pessoas se sentem mais parte do processo. Você não é mais um músico que só chega lá pra tocar. Não é só pega ali a música e toca ali. E hoje em dia você tem ali, eu posso citar de um por um ali, cara. Você pega... O Buiú é o cara mais compromissado com o ensaio, com o horário de organização das coisas, que traz esse exemplo pra gente ali dentro. Você pega o Renato, hoje em dia o Renato é um grande empresário que traz uma visão de crescer, de futuro e que vem. O Neto com uma puta experiência de poder público, de gestão, de fazer evento, do quanto você tem que pensar isso dentro, erros, né? Onde que você tem que mexer. O Léo musicalmente incrível, extraordinário e Léo. E pega essa questão dos arranjos, desse muito trato bom que tem que dar. O Lucas hoje em dia me ajuda muito na questão executiva, na questão, essa geração, ele com o Chicão, nessa questão da necessidade das redes sociais, do marketing, de levar pra frente, de postar. O Chicão também organiza muito essa questão dos ensaios. O Rodolfo tem essa questão da tradição, muito tempo também, já de sacadas do que tem que ser feito. E o Leandro da questão artística, né, como um todo, assim, que daí traz arte ali, e daí o outro pêndulo, né, que eu vou lá pro comercial, o Leandro leva o pêndulo pro, e é por isso artístico, né, cara? Eu acho que nem sei, acho que é por isso que funciona, é um quebra-cabeça. Né? Se todo mundo ficar só músico, ou todo mundo ficar só na gestão, não ia funcionar. É uma engrenagem, né? Tem que estar tudo encaixadinho pra dar certo. E é óbvio que a hora que você põe tudo isso na mesa, não vai ter acordo, né? Você pega o Gaspar, que traz essa experiência também de tocar cada vez mais fora, e de cada vez mais trazer. Cada um vai ter uma visão, cada um vai fazer alguma coisa. Assim. A gente chega agora, véspera de carnaval, pra onde a gente vai, pra tal cara. Mas aí é aquela votação, né? Tipo, não tem como fugir, porque todo mundo vai ter seu pensamento. Então vamos votar. Isso, muitas Quem vezes. Quem ganhar, ganhou. Aí não tem como fugir, muitas vezes vai. Tem uma frase que é muito boa, que é a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Infelizmente não dá pra fugir dela. Ela é a melhor. Sendo a pior. Você escuta muita gente, sempre é difícil decidir, mas tem uma melhor? Não tem? Não tem. Deu 5 e o outro deu 2, quem ganhou? Desculpa. Putz, mas é muita opinião. Vem aqui. Putz, mas se não fosse, isso era pior, né? Se fosse só um escolhendo. Eu acho muito bom. E é legal que você assusta a pessoa quando você começa. É a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Vocês estão otimistas pra esse carnaval? Já tem agenda fechada? Eu sei que vocês tocam aqui, é padrão, né? Mas assim, a gente tem esse compromisso, óbvio, com São Luís, então assim, a data de São Luís é inegociável. É o pior cachê nosso financeiro, mas é o que a gente mais gosta, é o que a gente mais espera, né? E a energia é inexplicável, assim, né? Então se a gente prepara tudo, a gente prepara pensando São Luís, pensando no show daqui. E algum projeto relacionado a ela que vocês queiram colocar aqui? Eu acho assim que a gente sempre quer trazer algum arranjo novo, algumas coisas que daí eu prefiro não contar, porque já tem essa expectativa do que vem. Veremos, sábado, meia-noite, na praça de eventos. Sábado, né? Arrasta pra cima. Isso. Esse ano a gente vai participar de um projeto que é da Darly, né? Que é o Pequeno Cidadão Infantil, domingo de manhã. Eu vi. E a gente fica muito feliz, porque a gente sempre fala isso, né? Quer que tenha continuidade, forme as nossas crianças. E as nossas crianças têm dificuldade de espaço. Então o projeto Pequeno Fulião, né? Se não me engano o nome, que vai acontecer no Parque Linear. E que acho que é muito legal, né? A gente tem que ir pra frente com isso. E tem esse giro que a gente sempre dá. A gente é parceiro do Juca Teles, né? Do Benito, né? Nesse bloco. Então, assim, acho que já dá pra falar mais ou menos a agenda, assim. A gente vai estar uma semana antes do carnaval. A gente vai fazer Moreira César na tarde, vai estar em Ilhabela à noite e vai estar em Jacareí no domingo. Essas ligações, negociações, é tudo no Viva. Tipo,
Tipo, o cara liga, a gente também sempre é aberto a parcerias, cara. Sempre fala assim. Então, assim, tem show que o Benito vende, tem show que vamos supor, tem bastante pessoas que tem network produtores, ali, a Lu Machado, a produtora vende, a Lili Molina de São Paulo vende a gente. Eu vendo, sabe? Legal. Todo mundo leva pro estrambelhado. Isso, a gente centraliza as conversas para não poder, por questões de datas, obviamente, e tal. Mas, assim, é um jeito de trabalhar. Tem pessoas que preferem trabalhar fechado, eu cuido da carreira. A gente já sempre gostou de abrir mais e trabalhar com produtores culturais do ramo, sabe? Legal. Daí a gente vai tocar sábado à tarde em Pindaracujuca, sábado à noite é o show aqui, domingo de manhã é o Pequeno Fulião, daí à noite em Socorro, segunda Cunha, à tarde, São Sebastião à noite e terça no Sesc Guarulhos, assim. Caramba. É uma maratona, de verdade. É uma das coisas que a gente também então que a gente aprendeu assim muito assim, as pessoas, se tem uma coisa que não tem pra gente é curtição no carnaval, né? Tudo menos isso. E, inclusive a gente aprende com a vida e isso, obviamente, se você não dormir, não pôr na estrutura que você tem que ter um hotel, que você tem que comer. Vocês já fizeram isso? Tipo, não ter logística de hotel? No começo a gente tenta abraçar o mundo e dá errado, né, cara? Tem alguma história? A gente sempre tem assim de ser muita correria, sabe, cara? De não dar de tem que dormir na atrasar, às vezes. A gente sempre conseguiu cumprir nosso compromisso. A gente nunca teve. Mas a gente já passou a noite sem dormir praticamente, viajando. E isso não pode, porque daí o cantor, a voz não vai estar como tem que estar. A energia não vai estar, né? A gente ama pular o carnaval, mas a gente praticamente não consegue mais, cara. Não consegue, né? Muitos, assim, né? Esse ano eu tô muito feliz que a gente vai encerrar no Sesc Guarulhos tipo 5 da tarde. Eu quero chegar à noite aproveitar pelo menos o Bico do Corvo como fulião, sem compromisso posterior. Só que daí é outra coisa também, cara. A gente já recebe, obviamente, críticas, né? Vocês saem do carnaval tal, e São Luís, cara. Eu quero acreditar que a gente. Cada pontinho que você leva o nome de São Luís, a gente não tá levando estrambelhada, ele tá levando São Luís. E tá abrindo um leque. Abrir portas pra muitas futuros. Outras, né? E pode ver que muitas outras bandas já fazem isso também. Já mesmo. É muito legal quando a gente vê, né, uma nova Los Cunhados, uma geração que veio depois da gente, por exemplo, que a gente viu criança e que hoje tá, né? Não só eles, muitos outros, né? Sim. E que estão abrindo, seguindo, né? Legal, caminho, legal. Né? Vocês cortaram o mato ali. Sem falar, aqui antigamente tudo era mato. E o que a gente viu o Paraga fazer, né, cara? Né? E assim vai. Isso é o que a geração vai, né? Sobre crescimento histórico. Isso. Vai crescendo. Faz parte, né? Tem mais perguntas aí? Esse aqui ele já respondeu. Quem cuida da parte da finança, ele já respondeu. Deixa eu ver aqui. Como foi o início da banda Estrambelhados? Acho que ele já respondeu um pouco, mas não sei mas se legal só rapidinho sobre isso, porque na verdade porque assim, a gente entra na importância do Festival de Marchinha, né, cara? Eu costumo falar, hoje em dia só tem um amigo que fala, eu quero ir no Carnaval de São Luís, eu falo, vai no Festival de Marchinha. Antes do carnaval. Vai na marchinha. Primeiro que você entende da onde surgiu, da onde veio. Mais tranquilo. É mais tranquilo, né? E você entende mesmo o processo. E o Estrambelhado, ele surgiu daí, cara, assim, do festival. Porque como começa o processo? Eu tava no colegial, eu lembro, a gente já começou na disciplina da Tânia Moradei. A gente tinha a nossa turma que fazia as apresentações dentro da escola. Legal. Até hoje meus colegas do colegial ficam brincando comigo, vocês nos desprezaram, né? Vou mandar aqui um abraço pra Regina, pra Ju Teodoro, pra Lisa e pra uma galera que são parte da história, pra Kelly, do Cezinha, que tava, né? O Cezinha é estrambelhado, ele sempre considera. Cezinha não é da banda por questões mais pessoais, mas o Cezinha é o grande compositor da nossa geração. É o nosso estrambelhado mor, né? A gente sempre fala isso. Sempre que a gente pode, a gente puxa ele pra dentro. Agora mesmo na pandemia a gente conseguiu, com muito que ele participasse da gravação, que ele cantasse. Mas assim, a gente começou dentro da escola, nas apresentações, a gente fez a composição Estrambelhado. Acabou sendo uma composição minha, do Rô e do César. A gente foi pro festival. Uma música mesmo. Uma música do festival, uma concorrente do festival. E a gente entrou pra... Você cantando? Eu tocando só, se eu cantar eu espanto. Tenho certeza que a banda não estaria aqui hoje. Com certeza não. E, cara, eu lembro o Barone foi um dos que nos ajudou mais. Eu era aluno do Barone, já de violão, né? O Rodolfo também.
e o Peixe fez o arranjo, né? E, nossa, nós não subimos no palco, nós invadimos o palco, tinha umas 20 pessoas no palco fácil, cara. Nem vou arriscar falar o nome aqui, porque é todo esse povo, muita né? Gente, né? A Rei cantou, a Liz cantou, a Maria Moradei cantou, o Barone, o Rodolfo, o Cezinha. Você tinha quantos anos? O festival foi... Você tava no colegial, você falou, né? 97, talvez. Eu não sei se você está a data 97, 99, mas é por ali. Precisa confirmar essa data. 25, quando foi? E a gente foi a entrada. Sabe quando é meio essa entrada da geração mesmo, né? Como as outras gerações entraram depois, era aquela moçada nova que estava chegando ali desafinada, tocando tudo meio torto, suando para daquele jeito e tal, e que faz parte do processo. Todo mundo tem certeza que o Caetano Veloso já cantou desafinado na vida, né? E assim vai. Vocês entraram no palco? E assim, eu não sei se impressionou aquele povo, aquela energia, aquela entrada. E nós mesmo não tínhamos expectativa nenhuma, a gente ficou em segundo lugar no primeiro festival. Assim, que legal, sabe? E daí, dali em diante, a gente falou, pô, parece que dá pra fazer mais coisa, né? Daí a gente já começou com a ideia de formar a banda, né? E daí já entrou o Neto, o Lê, né? O Lê cantou junto. Daí tem já na verdade. Mas já se chamava Estrambelhados? Não, era uma banda. Não tinha nome, era o nome da marchinha, né? Ah, sim, não tinha um nome. E que a gente brinca já, na verdade, porque não existe a palavra estrambelhados, existe destrambelhados, né? Então, estrambelhado a gente brinca que é de você trazer o novo sem destrambelhar, né? Já é de trazer né, essa novo estilo e tal. E daí meio que, na verdade, foram as pessoas que nos batizaram. A gente tentou escolher nome, mas não tinha como. Porque a galera do Estrambelhado, o povo do Estrambelhado. E ficou. Então, e é um ótimo nome. Parece que eu não sabia que não existia. Eu lembro uma vez que você me falou no supermercado, que me marcou, cara. Eu não lembro o que estava escrito na camiseta de algum fã de vocês, que eu não vi Beatles, mas vi Estrambelhados. Exatamente, assim, né? cara. Eu achei muito da hora, a gente entrou pra tocar não lembro qual Sesc foi. A gente entrou, eles fizeram surpresa pra gente. Nossa, abalou, sabe? Assim, deve ser muito emocionante, né, cara? Esses grilos, né, cara? Lógico que tem brincadeira na frase, não é isso, mas é legal, mas eles, aliás, eles continuam acompanhando a gente, né? Cara, incrível. Aliás, a Priscila, que vai ganhar neném, inclusive, agora vai chamar Beatriz, a filha do casal. Que legal. A camiseta. Então sabe? gosta mais que mim. Não chamou e que é uma galera, na verdade, sabe? Eles são esse pessoal que frequenta São Luís há muito tempo e gosta de todas as bandas, assim. Mas quando você faz um projeto, você tem. A gente nunca imaginava que a gente ia chegar com o Estrambelhado onde a gente já chegou, mas nem de longe, assim, né? Nem no melhor sonho ali. E a gente é muito feliz por ter momentos, né, nesse sentido. Legal. Né? Muito legal, né? Tem uma pergunta que fizeram também, acho que é pra finalizar as perguntas. Que conselho você daria pra quem tá começando a empreender, assim? Procura um sócio, gestão, guardar dinheiro, faz o que ama, que conselho você daria pra alguém que tá começando? Eu acho que a primeira, assim, acima de tudo, é fazer o que gosta. Eu acho que você pode planejar tudo, fazer tudo, ter todo o dinheiro do mundo, mas se não for uma coisa que você gosta de fazer, em algum momento não vai dar certo, você não vai se... A barreira vai ser maior. Vai ser maior. Eu acho assim, não adianta a gente querer fazer o que não ama. Porque na primeira barreira pode desistir. Vai desistir, ou não vai vestir a camisa como tem que se vestir. Legal. E enfrentar ali, né? Só que você tem que ter disciplina e rigor, sabe, cara? Também acho que não se cobrar, né? Não adianta. A gente tem que ter sonho pra ter objetivo. Sim. Só que é através do objetivo que você chega no sonho. E antes não do contrário, objetivo né? e antes do objetivo é as metas. Sim. Sem meta, só o objetivo também. E também não achar que... Eu também não acho legal você querer sonhar muito grande de saída, cara. Porque você tem que sonhar alto como objetivo final, né? Mas assim, o fim do caminho. Mas é o próprio caminho que vai te impulsionar. Sim. Que vai te carregar. Você tem que ir passo a passo mesmo, assim. Mas pra sabe? Você tem que estar no caminho, você né? Tem que dar o passo. É aquele negócio, né? Sonhe grande, mas nunca tenha vergonha ou medo de começar pequeno. Isso, né? Porque se você achar que você tem que ser muito grande, você tem um processo para chegar lá, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado financeiro mesmo, disciplina, né? Eu acho que, assim, hoje em dia
é muito fácil você se endividar, né? Sim. Muitos cartões. Você vai precisar de capital em muitos momentos. Então, assim, ele não pode ser uma barreira, mas você tem que ter muito o seu limite. E o limite é seu, não do que é te oferecido, né? Entendi. Porque às vezes você... se você não se endividar um pouquinho pra você dar um passo, você não vai conseguir ir pra frente. Sim. Mas você tem que ser o passo dentro não daquilo dois pra trás, né? Isso, é pra ir pra frente. Porque hoje em dia você tem muitas formas de você se capitalizar que não seja das antigas formas, como você pagar um juro de um cheque especial, cara. Super alto, né? É um absurdo, né? Aquilo lá vai acabar com o seu sonho, com absoluta certeza, com né? certeza. Mas assim, você tem que se ser... outra coisa assim que eu acho que é muito importante é trocar experiências com pessoas do ramo e pessoas que você admira, assim, eu acho que Chegou isso... lá. Porque ninguém chega lá por sorte, cara. Essa é uma ilusão, né? Assim, o cara... sei lá, na pior das hipóteses, ganhou na Mega Sena, mas ganhou porque jogou. Se ele não tivesse jogado. Tem um mérito. Aliás, eu nem indico muito que. Não vai funcionar nada. Eu acho assim, sei lá, cara, 2 vezes mais fácil cair o raio na sua cabeça do que você ganhar na Mega Sena. Você quer acreditar? Vai. Eu costumo brincar assim, qualquer hora o povo desse mercado vai ficar milionário e eu vou continuar trabalhando no mercado. Porque muitas vezes faz bolão e eu falo, eu vou comer meu pastel e não jogo, sabe? Eu também. Mas, né? Eu nem joguei também. Alguém ganha, então se você achar que você vai ser, mas eu acho que vai pelo trabalho é mais fácil do que pela Mega Sena. Verdade. Sabe, assim, também acho. então, assim, trocar experiências e compartilhar, né? E também buscar um conhecimentinho ali, né? O Isso, básico, né? Daí é muito legal, né? Tô vendo aqui os livros de vocês, assim... A gente busca bastante. Tem que ler, tem que pesquisar, o próprio projeto aqui, né? O próprio podcast isso. O que você tem na cabeça desse João aí que pode quero ajudar, tirar seu, entendeu? Então a gente tá aqui hoje com você, os nossos próximos, as pessoas que estão assistindo, para buscar conhecimento de pessoas que, de certo modo, já deram certo, né? Né? Lógico que você deve estar longe dos seus objetivos, mas é um exemplo pra gente, é um exemplo pra São Luís, sua família, você, tanto musicalmente falando, como no empreendedorismo também. Então a gente tenta pegar esse conhecimento e tá aqui, tá no livro, tá numa conversa que você tá num bar ali com um cara que é super gente boa. Dá pra aprender tudo de muitas pessoas que você nem imagina, né, cara? Todo mundo tem pra ensinar, alguma coisa, eu acho que se você achar que você sabe tudo, você vai dar errado. Tenho absoluta certeza, porque você vai dar com as cordas na porta em algum momento, né? Show. Porque em tudo você aprende, cara. Você aprende com o seu cliente, você aprende com o seu colaborador, você aprende com o seu... Como é que é o termo? Com o seu hater, né? Não é o termo que eles usam na internet? De alguém que é... Hater. Hater. Hater, né? Em inglês, né? Uma brasileirata, não tem problema, né? Porque assim, se você tá incomodando, né, ele, alguma coisa ali também você tá grande o suficiente pra alguém tá te incomodando com você, né? Então assim, tudo tem aprendizado ali na vida. Certeza. E pra finalizar assim também, daí uma coisa que também veio até de autocrítica, assim, que é um dos meus grandes objetivos daqui pra frente e que eu ainda tenho dificuldade muita, assim. Com 40 anos o corpo não é igual de 20, vocês vão chegar lá, você já sente algumas coisas diferentes, né? Ontem eu fiquei até 1h30 da manhã trabalhando no computador, hoje eu tô morrendo de sono. Antes eu ficava até 5h30 da manhã e acordava às 8, e tava trabalhando às 8, tava tudo certo, né? Que é importante você incluir na sua rotina de negócio o tempo do lazer, cara, o tempo da família, o tempo do ócio. Se cuidar. Legal. Porque... senão você entra numa roda, é como se fosse o ratinho do laboratório. Sei. Você vai ficar ali, cara, porque você não consegue, você nem para pra pensar no que você tem que pensar. Uma hora atrás. Isso, e tem visão, às vezes tem link. Tem gente que adora cantar no banheiro, eu tenho que até me policiar porque é meio ambiente, você não pode gastar água, você não pode gastar energia. Mas se eu falar pra vocês que eu gosto de estar debaixo do chuveiro pensando também em alguma coisa, cara. Às vezes eu fico lá, daqui a pouco Por que eu não posso fazer isso, né? Por que eu não posso pensar nisso? Legal. Então assim... tira do chuveiro que gasta água e tenta colocar, pôr no seu dia, naquele momento pra você... Só seu ali, né? Isso, pra você refletir. E eu tenho esse outro momento também, que é na minha vida, assim, e é pessoal isso, assim, que eu preciso do silêncio. Eu, paz, assim, né?
cara, eu tô em todo lugar que eu posso estar no carnaval. Tô em casa, assim, adoro lá brincar com meu filho, amo minha esposa, conversar, mas tem hora que eu tenho que Seu momento. E é não fazer nada, às vezes, é escutar uma música em calma, olhar que eu não tô o nem céu. prestando muita atenção, ou então olhar a natureza. Legal. Ou deitar na rede. Aquele restart mesmo, né? É, porque parece que você dá o seu cérebro faz E é importante isso aí, né? Cara, se a gente não incluir isso na rotina, Você tem uma rotina assim que você segue a risca? Agenda. Eu não. Assim, eu tenho essa rotina de todo dia tá fazendo alguma coisa, assim. Procurar. Eu tenho a rotina das minhas agendas mesmo. Hoje eu funciono assim. Data limite de projeto, data para entregar tal coisa, data você vai não sei sim o quê. mesclando. Então tudo se abrir meu celularzinho tá lá, ele, né? E se é daqui, vou entregar sei lá, a gente vai lançar um clipe em outubro, tá lá marcado as datas. Eu funciono assim. Eu isso também. É pessoal, assim, eu faço né? diário. Eu faço que nem o podcast, ele vai durar das 2 até eu coloco ele até diário. Porque também tem menos coisa pra fazer, né? Nessa coisa. Mas Porque eu não faço. Isso. Se eu não colocar, eu não faço. Então, isso que eu falo. Se eu colocar aqui, eu não vou treinar, eu não treino. Então, você tem que respeitar, assim, né? Por exemplo, eu tenho que ir pra uma academia. Eu não tô indo hoje em dia. Eu estou sentindo, a coluna dói, não sei o quê. Vou jogar tênis que eu adoro, trava, sabe? E isso é uma autocrítica, assim. Sim. Porque eu coloco lá o estravelhado, eu coloco o mercado, eu coloco e não coloco a academia. Na minha agenda. E tem que pôr, gente. Mas é normal tem também. Que pôr. Tem uma coisa que a maioria das pessoas que são empresárias ou tem esse meio empreendedor, essa veia empreendedor tem, é que ele é muito autocrítico, né? Se for analisar. A gente conversa com várias pessoas. Tem que tomar cuidado. Senão você toda hora, eu sou um bosta. Legal. Só pra mim não perder uma pergunta que pediram me fazer. Sabe, eles estão no ramo, né, no supermercado há vários anos. Não perder essa pergunta. Se não fazer essa pergunta, eu vou apanhar ali fora. Eles estão no supermercado há vários ramos, tal, né? A gente tá começando também. Não sei se é ele que faz esse tipo de compra no supermercado, mas ele tem alguma dica, por exemplo, pra fornecedores ou algo assim, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que tem que comprar bem pra vender melhor e ter um preço justo daí mais. Sabe? Tem alguma coisa que ele pode dar uma força, dar uma ajuda em questão, tipo assim, como negociar e por aí? Não, acho que é muito importante, assim, cara. Mais do que vender bem, você tem que comprar bem, cara. Porque a única forma de você vender bem é se você tiver competitividade no preço. Sim. Né? E nunca esquecer do atendimento, acho também uma coisa assim. Hoje em dia, preço, cara, assim, você tem que ter um preço competitivo, mas a pessoa é muito fácil, ela tem um comércio aqui, ela tem outro ali, ela compra pela internet, ela vai em Taubaté. Então, assim, você tem que. O atendimento é muito importante. Sim. Só que na hora de comprar, você tem que ser um ótimo cliente. Ali você está no papel de cliente, na verdade. Legal. Eu acho que você tem que respeitar boas relações de fornecedores. A gente tem fornecedor no mercado, né, de 40 anos, do tipo assim, do vendedor te avisar, vai tá para ter um aumento, eu já reservei tantos fardos de arroz para você. Legal. Se você não quiser, eu cancelo, mas isso você só constrói com o tempo. Mas isso fosse chato com o cara nunca ia fazer. Não, se ele precisar, né, é que ele também, esse é o bom vendedor, porque ele também quer o seu sucesso, né? Só que ao mesmo tempo que eu ia falar isso, você nunca pode se prender que você não tem que pesquisar, que você não tem que fazer pesquisa de mercado. A gente compra hoje quase que a totalidade dos produtos por cotação, igual a prefeitura compra. Entendi. A gente tem lá uma lista de compras dessa semana, eu preciso comprar isso, o que eu faço? Eu mando para 5, 6 fornecedores e compro quem tem melhores condições para mim. Que nem sempre é só o preço, às vezes também eu preciso daquele mais urgente, o prazo de pagamento maior, ou então a entrega antes, está acabando, não posso dar ruptura. Então nem que eu pague um pouquinho mais caro, é melhor do que eu não ter o produto. Então é um leque ali, né? Isso, é um leque de variáveis, mas é pesquisar, construir boas relações comerciais, mas nunca ser presas somente a elas. Né? Porque você não sempre pesquisar, né? Sempre buscar. E a outra coisa, por mais que a gente tenha esse lado familiar, de ser um comércio pequeno,
A gente tem um problema sério de espaço, a gente sabe, tem consciência disso, mas a gente tá num prédio tombado, grau 1, que não tem que fazer. Não pode ir pra cima, não pode ir pro lado, né? Pra baixo. E ao mesmo tempo também a gente já pensou em algumas fases, vamos mudar de... Acho que a gente perde a identidade nossa, a gente tem também... O cliente nosso gosta de ser tratado como família, gosta, sabe? Então assim... É um diferencial de vocês, você tem esses dois lados, né? Então a gente... sempre se preocupa também, por mais que a gente tenha essa questão da tradição, a gente não pode deixar de inovar em produto, de trazer novas tendências, de mudar, né? Verdade. Também sempre tem que pôr isso em mente, né? Legal. João, muito obrigado, meu xará. Valeu, obrigado aí. Valeu, Só Victor. uma coisa, ainda não acabou. Eu sei que não acabou. Ainda não acabou. Queria agradecer, não sei se ele chega até o final, mas é até bom que não chegue, porque daí ele já pega ele de curta. Quer falar? Pode falar. É assim, João, todo final do podcast a gente faz uma pergunta para todos os convidados. A gente literalmente coloca ele na parede aí, no bom sentido. Que é assim, se você tivesse uma oportunidade de falar uma frase que o mundo inteiro fosse ouvir, uma frase, um pensamento, algo que é seu, que você fala, cara, se o telão do mundo, todo mundo fosse ouvir, o que você falaria? Seja uma dica, enfim, que não tem... chegar no WhatsApp de todo mundo. Qual aquele videozinho? Qual que era, tipo assim, o seu legado, ou o que você falaria? Talvez uma dica, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu sou um cara que eu prefiro pesquisar, organizar. Eu já mando em PDF pra você daqui uma hora. Mas então eu vou reproduzir um que é meu lema, assim, na verdade, que é do Guimarães Rosa, na verdade, mas que eu acho que também é importante, né, no mundo, como é que é o ditado? No mundo nada se cria, tudo se copia, né? Verdade. Mas que acho que me toca muito, assim, que é quanto mais regional, mais universal. Então, assim, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, que para você ganhar o mundo, você tem que ser igual ao mundo, pelo contrário, as pessoas só vão ver você diferente, vão querer você, se você for você. Legal. Então eu acho que... Senão você é mais um, né? Para você crescer, você tem que ser autêntico e regional. Então, legal. Quanto mais regional, mais universal, entre aspas, aí Guimarães Rosa. Legal, tá bom? Que legal. Obrigado. Parabéns. Valeu, gente. Agora sim, valeu. João. Muito obrigado, viu? Valeu. Galera, mais uma vez, segue a gente no nosso aqui, né? No YouTube também, no Instagram, @NoChefPodcast. Quiser também deixar o seu @do Instagram. J. Rafael Cursino, né? E no Facebook, nem eu sei agora. João Rafael Cursino, talvez. Mas vocês me acham lá. Não, difícil não vai ser, não. Show de bola. Mas vai deixar aqui embaixo, tá? Galera, curte aí, comenta o que você achou desse episódio. Quem que você quer trazer aqui? Fala pra gente. É isso aí. Comenta aí se você teve algum insight legal. E por aí vai, né? É isso. Tchau, meu povo. Valeu, gente. Até uma próxima. Até mais.